Que Deus abençoe a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Carlos Farias e é uma alegria muito grande ter você conosco mais um dia aqui. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho de 2026 e nós estamos dando continuidade à nossa campanha deste mês de junho. Um mês do nada me faltará. Todos os dias nós estamos aprendendo através da palavra de Deus que quando o Senhor está à frente da nossa vida, Ele cuida de cada área da nossa caminhada. E antes de continuarmos, eu quero fazer um convite bem rápido para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Todos os dias nós compartilhamos aqui uma palavra de fé, esperança e fortalecimento. E eu também quero lhe fazer um pedido. Ao final desta mensagem, se ela abençoar a sua vida, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com pelo menos 3 pessoas. Porque hoje nós vamos falar sobre a direção. E eu acredito que existem muitas pessoas que estão precisando da direção de Deus para as suas vidas. Amém? Ontem nós aprendemos que não faltará paz. Falamos que quando a resposta não chega, Deus sustenta o nosso coração. Mas existe uma pergunta que muitas pessoas fazem depois disso. Pastor, estou em paz, mas qual o caminho devo seguir agora? De repente você pode fazer outra pergunta, né? Como saber se estou tomando a decisão certa? Ou como saber se estou fazendo a vontade de Deus? E é exatamente sobre isto que eu quero conversar com você hoje. Eu quero ler para você, tá? Ler com você também Provérbios, capítulo 3, no versículo 5 e 6, aonde diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, tá? E não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você consegue perceber que o que Deus quer nos ensinar através dessa palavra? À primeira vista, né, parece que Salomão está falando apenas sobre confiança, mas na verdade ele está nos ensinando sobre direção, porque existem momentos da nossa vida em que simplesmente não sabemos qual o caminho seguir, qual a decisão, né, que precisam ser tomadas, quais as decisões que precisam ser tomadas, situações que exigem uma resposta rápida. E é bem verdade, né, que há momentos em que ficamos sem saber se avançamos ou se esperamos, ou até mesmo se mudamos a direção a que estamos seguindo naquele momento. E eu acredito que algum momento da sua vida, né, todos nós já passamos por isso, por essas situações. Todos nós já tivemos um momento em que, quando nos ajoelhamos para orar, fizemos perguntas a Deus. Senhor, o que eu faço agora? Por onde devo prosseguir? Qual o caminho devo tomar? Talvez você já fez essa pergunta. Será que estou fazendo a coisa certa? Será que essa decisão está de acordo com a tua vontade, Senhor? E é exatamente para esses momentos, né, que este texto ele foi escrito. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, gente, Ele já sabia que chegariam momentos em nossas vidas em que não saberíamos qual a decisão tomar. Momentos em que precisaríamos de sua direção para não errarmos o caminho. E a direção de Deus não começa quando entendemos tudo. Não, ela começa quando aprendemos a confiar.
quando aprendemos a confiar que Deus sabe exatamente onde Ele está nos conduzindo. Mesmo quando nós ainda não conseguimos enxergar o caminho completo. E talvez esse seja um dos maiores desafios do ser humano. Porque nós queremos saber o que vai acontecer no futuro, antes mesmo de começarmos, a caminhada. Nós queremos saber se vai dar certo, como vai terminar tudo, qual será o resultado final, o que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, ou até mais tempo. Porém, Deus, gente, Ele não trabalha como nós pensamos. Deus, Ele trabalha de uma forma diferente, de maneira diferente, sabe? Muitas das vezes Ele nos mostra o propósito, mas não revela todos os detalhes dessa caminhada. E é exatamente assim, né, que Deus faz. É exatamente isso que Ele está mostrando para nós nesse momento. Muitas vezes queremos ver o resultado antes mesmo de começar a caminhada. Queremos saber se tudo vai acontecer da maneira que nós estamos esperando. E fato é que queremos entender todos os detalhes antes do tempo. Isso é um fato. Mas Deus primeiro, gente, Ele nos dá a direção. Deus nos dá uma direção, né? Para ser bem mais específico com você. E Ele espera que nós aprendamos a confiar nele. Foi assim com Abraão. Deus lhe deu uma direção e também uma promessa. Ele mandou que saísse da sua terra, da sua parentela, prometeu fazer dele uma grande nação. Abraão não conhecia todos os detalhes do caminho, não, mas conhecia aquele que guiava os seus passos. E foi justamente essa confiança que o fez, continuar caminhando. E foi assim também com Moisés, foi assim também com Josué e com tantos outros homens e mulheres de Deus. Nenhum deles, gente, conhecia todos os detalhes da caminhada, mas todos eles confiavam naquele que o estava conduzindo a sua vida. Isso também, precisa acontecer conosco hoje. Nem sempre teremos todas as respostas, não. Nem sempre entenderemos tudo o que Deus está fazendo na nossa vida naquele momento. Mas podemos confiar que Ele continua nos guiando e nos conduzindo pelo caminho certo. E aqui que existe uma conexão muito forte com o Salmo 23, que é a base da nossa campanha. Porque Davi não diz, o Senhor é o meu observador. Que interessante, né? Davi não diz, o Senhor é aquele que apenas olha para mim. Não foi isso que Davi disse. Davi disse o seguinte, o Senhor é o meu pastor. E qual a função de um pastor? A função de um pastor é conduzir, não é verdade? É guiar. O que mais? É mostrar o caminho. Esta é a função do pastor. É levar as ovelhas em segurança, é proteger. Isso é a função do pastor, é orientar, é corrigir quando necessário. Essa parte muita gente não gosta, né? Mas é corrigir quando necessário. Na verdade, é fazer com que as ovelhas permaneçam no caminho certo. Por isso, quando Davi declara que o Senhor é meu pastor, ele está afirmando algo muito profundo. Ele está dizendo que não precisava conhecer todos os detalhes do caminho, não, porque ele conhecia aquele que estava conduzindo os seus passos. E aqui fica mais evidente, daquilo que estamos falando desde o início desta mensagem. Uma das maiores dificuldades que nós, seres humanos, temos é permitir que Deus dirija completamente a nossa vida.
porque queremos controlar as situações, queremos entender tudo que está acontecendo, não é verdade? Queremos ter resposta para tudo, para tudo. E muitas das vezes, a gente, sem perceber, nós acabamos trocando a direção de Deus pela a direção das circunstâncias. Passamos a agir movidos pelo medo, pela ansiedade, pela pressão momentânea das lutas, pelo que estamos vendo diante dos nossos olhos. Mas eu digo uma coisa para você: a vida da fé não funciona dessa maneira, não. A vida da fé funciona quando aprendemos a confiar que Deus continua no controle, mesmo quando não conseguimos compreender tudo o que Ele está fazendo na nossa vida. E foi exatamente isso que Davi entendeu. Por isso ele declara: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Perceba que Davi não estava confiando apenas na presença do pastor. Ele estava confiando na direção do pastor. Tanto que logo em seguida ele diz: deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi sabia que o pastor estava conduzindo os seus passos para um lugar de descanso, de cuidado, de provisão, gente, de segurança. E eu quero que você perceba uma coisa: hoje já é o terceiro dia da nossa caminhada e Deus tem construído algo conosco dia após dia. Se você perceber, no primeiro dia, na segunda-feira, nós aprendemos que não faltará resposta. Ontem nós aprendemos que não faltará paz. E hoje Deus está nos mostrando que também não faltará direção. Veja que uma coisa conecta a outra. Porque do que adianta ter uma resposta sem paz para esperar? E de que adiantaria ter paz sem direção para continuar a caminhada? Percebe como Deus conecta tudo? Imagine o que Deus ainda tem preparado para nós, o que Ele tem ainda para nos revelar até o último dia desse mês. Ele está mostrando que quando o Senhor é o nosso pastor, quando Ele está à frente da nossa vida, gente, Ele cuida de cada etapa da nossa caminhada. Ele responde, Ele dá paz, Ele dirige, os nossos passos pelo caminho certo. Por isso Davi podia declarar com tanta convicção: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por isso eu quero dizer algo ao seu coração nesta quarta-feira. De repente você está passando por um momento em que precisa tomar uma decisão, mas ainda não sabe como fazer. De repente você está perdido em qual lado, em qual sentido ir. E Deus está te mandando dizer uma coisa neste dia: não tome decisões baseadas apenas na emoção. Não tome decisões baseadas no medo, não. Eu sei que muitas vezes o medo aparece. Eu sei que muitas das vezes a pressão do momento tenta falar mais alto. Eu sei disso. Nós somos seres humanos, eu já passei por isso também. Mas Deus está dizendo: não tome decisões baseadas na pressão do momento. Tome decisões buscando exclusivamente a direção de Deus. Busca o Senhor em oração. Apresente os seus caminhos diante dele e você verá o que ele vai fazer. Peça sabedoria, peça discernimento para ele. Permita que Deus direcione seus passos, meu irmão e minha irmã, porque foi exatamente isso que fez a diferença na vida de Abraão, tá bom? Na vida de Moisés, na vida de José. Se você perceber, foi isso que fez a diferença. E também na vida de tantos homens e mulheres de Deus. Foi isso que fez a diferença na vida deles.
e continua fazendo a diferença na vida daqueles que escolhem confiar na direção do Senhor. E é exatamente isso que Deus quer fazer também na sua vida, neste momento, no dia de hoje. Perceba, eles não confiaram apenas naquilo que os seus olhos estavam vendo, não. Eles confiaram na direção que Deus estava dando para eles. E quando aprendemos a fazer o mesmo, descobrimos que o Senhor continua nos conduzindo pelo caminho certo. Porque assim como aprendemos no primeiro dia que não faltará resposta, assim compreendemos e aprendemos, que não faltará a paz e não faltará também a direção para a nossa vida. O Senhor continua sendo o nosso pastor. E quando o pastor está à frente, a ovelha não precisa ter medo do caminho, não. Quando o pastor está à frente, ele nos conduz para a vitória, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E não se esqueça, se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas e declare aqui nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare, neste mês de junho, nada me faltará. Amém? E amanhã estaremos juntos para mais uma reflexão da nossa campanha, porque este mês de junho é o mês do nada me faltará. Fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.